Boa noite. Começar mais uma live da Cultura Geek no Jobs com Ivone. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu ajustar aqui o tripé pra não ficar caindo. Oi, boa noite. Boa noite, Cauê. Mandar o convite pra vocês subirem. Oi, boa noite. Boa noite, Rick, tudo bem? Certo? Como é que é o arroba da nossa participante, que eu não tô conseguindo encontrar ela? Mundo Jovem Espírita. Jovem Espírita. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos para mais um estudo hoje. Estão preparados? Quem estudou? Quem já viu, aliás, a série Vandinha? Comentem aí, quem já viu? Mandei o convite pra ela. Vamos ver se ela vai entrar. Hoje a gente vai falar alguns pontos do que a gente entendeu, né, Henrique, lá na live da série Vandinha, né? Incrível, maravilhosa essa série, eu gosto demais dela. Eu também adorei, achei muito bem pensada. Quem gosta da família Addams, né? Sim, Deve ter adorado. é super escuro minha imagem, não tô entendendo. Será que ela não vai ser? Deixa eu chamar ela aqui. Mandei pra ela Pessoal, o convite. e aí, pessoal, quais pontos Você. da série Vandinha vocês querem colocar aqui pra gente? O que vocês acharam da série? Quais pontos vocês observaram? Boa noite, Irã Costa. Ela disse que tá entrando, tá? Ok. Aí eu procurando o celular, sendo que eu tô usando pra fazer a live. Né? Eu tô com a cabeça Eu faço isso direto. Procuro meu celular, quando eu olho assim, na tá na minha mão. sua mão. Direto eu faço isso. Ou então eu perco ele no silencioso, que é o que mais acontece. Nossa, terrível. Quero ver na hora de encontrar depois. Ela disse que tá entrando, pessoal. Boa noite, Aline Monteiro. Oi, Gabriel, Cauê, Livânia. Oi, Luiz Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aline Monteiro, boa noite, Aline Monteiro. Pessoal, fiquem à vontade para colocar o ponto de vista para vocês, de vocês, do nosso estudo, tá? Se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, fiquem à vontade também para vocês comentarem, darem a opinião de vocês sobre os temas que a gente vai abordar, tá bom? A respeito da série. Tudo bem, Luiz Fernando? Como que você está? Deixa eu repostar a live com minha conta pessoal para poder. Só poder entrar. Pessoal, quem quiser compartilhar a live também, para chamar mais pessoas para o nosso estudo, fica à vontade, viu?
Não dá pra colocar nos stories a live? Eu acho que dá. Se você for. Ah, acho que só dá Pra pra. mandar, né? Acho que só dá no chat mesmo. Pena. Boa noite, Cauê. Ele falou que só dá pra mandar com. Acho que o link. A Laura entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Será que Boa tá noite, Carolina participando? Jovem. Eu mandei pra pessoa errada. Entendi, Cauê. Tá bom, Cauê, pode deixar. Eu não consigo convidar a Laura. A Laura consegue mandar pra gente o convite, será? Boa noite, Livânia. Como que você tá? Gente, é A Laura, bastante eu acho que ela gente. acabou saindo pelo jeito. Eu acho que ela vai entrar com outro perfil Outra dela. conta, né? É a internet, com problemas na internet, Livânia. Ah, tá. Ah, você tá falando da Laura. Não, hoje choveu bastante. Eu não sei se onde ela mora choveu, mas aqui tá um perigo também, gente. Ontem a gente ficou sem sinal, anteontem também a gente ficou sem sinal. É. Boa noite, Lins Lúcio. Boa noite. Boa noite. Posso chamar só de Lúcio? Eu tenho dificuldade para falar Lúcio. É tipo, esqueci. Ah, esqueci o nome da palavra. Tá Eu tenho ligando um uma base médico pra ver se melhora a luz. A Laura tá tendo alguma dificuldade com a internet, mas já tá entrando sem problemas. Família Lins em peso. Enquanto isso, então, gente, vamos falar um pouquinho aqui. Quem já assistiu Wandinha? Quem já assistiu Wandinha? Levanta a mão. Eu. Lúcio. Maravilhosa nessa série. Meu primeiro contato com a família Adams, achei incrível. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Nossa, eu achei incrível que, assim, quanto à família Adams, eu acho que eles pegaram um ator certinho para fazer o Gomes. Nossa, sim, ficou super parecido, né? Ficou igualzinho o Gomes, é o Gomes mesmo. Agora, eu achei uma coisa incrível que a atriz que fez a Wandinha não piscou nem um minuto da série inteira. Você chegou a ver isso? Você viu uma reportagem, acho que ela foi entrevistada num programa, e ela comentou como é que ela faz isso. Assim, as expressões faciais dela, né? Tipo, ela falou que ela relaxa os músculos da face e fica assim, ó, Fazer a live inteira assim. bem característico da série. Incorporando a série. O Lúcio já assistiu Vandinha. O que você achou, Lúcio, da série? Você gostou do
os personagens? Você já gostava da família Addams? Eu já gostava. Eu não conhecia a família Adams, assim, realmente. Eu vi algumas coisinhas no TikTok da família Adams, mas a série em si eu nunca cheguei a assistir. O filme, Sério? não assisti. Primeiro Meu contato foi a apelido, Wandinha mesmo. meu apelido na escola era Mortícia. Porque eu tinha o cabelo grandão, assim, eu tinha o cabelo, assim, bem grandão igual dela. E eu deixava igual dela, assim, bem liso, escorrido, assim. E eu gostava de passar um batom escuro. A própria Mortícia. Então me chamavam de Mortícia na escola. Boa noite, Romeu, é isso? É Romeu? Romeu Dutra? Boa noite, Romeu Dutra. Se não for, corrija. Boa noite, Cíntia, que sempre aparece. Seja sempre presente, seja bem-vinda. Ô, Henrique, como que você lida com a situação de entrar para a escola Nevermore? Oi? Como é que você ia lidar com essa coisa de entrar na escola Nevermore? Com aquele monte de pessoal esquisito. Nossa. Eu ia achar incrível, porque eu me acho esquisito. Então, pra mim, seria fantástico. O Link Lúcio respondeu. Não foi meu primeiro contato com a família Adams, mas eu achei muito interessante como colocaram a família no contexto atual. Sim, com certeza. Aqui, a Laura conseguiu chegar. Vamos aceitar entrar, pra ela entrar aqui. Não foi? Agora foi. Boa Olá! noite! Consegui. Beleza, sem problema. Bem-vinda! É perseverança, né, gente? É claro. Mas todos passamos por isso. Ainda mais um dia chuvoso, aqui pelo menos está bem chuvoso. Eu fiquei sem sinal anteontem, fiquei sem sinal ontem, e eu tava com medo de hoje acontecer isso também. Meu Deus. Aqui, graças a Deus. Quer dizer, eu queria uma chuvinha, né? Porque aqui tá um calor. Pra quem não sabe, eu moro aqui, né, no Nordeste, em Sergipe. Então, tá só um pouquinho quente. Oh, meu Deus, imagina. Aqui em Rio Preto também anda um calor que, pelo amor de Deus, gente, 40 graus, tá terrível, terrível, terrível. Um monte de gente entrou, que legal. Agora não. E Laura, me diz, o que você achou da série Wandinha? Olha, eu gostei, viu? Porque eu já tinha assistido, né? No caso, vou falar um pouquinho da minha idade, né? Eu já assisti os anteriores, os filmes, né? Cheguei a ver algumas outras coisas também da época, mas porque Wandinha, eu acho que o último foi em 95, 94, alguma coisa dessa época. E aí eu nasci em 96, então tava ali, né, próximo das datas. Então no início dos anos 2000 ainda estava muito em alta. Então eu consegui assistir e tudo mais, mas eu era muito pequena. Então, para mim, eu ouvi, né, que de fato para alguns foi a primeira vez que teve contato com a família Adams, mas para mim eu já tinha isso, eu já Halloween já tinha sido fantasiado, entendeu? Então, assim, para mim foi excelente. Eu até conversei com manhinha sobre isso, sobre essa geração diferente da própria Wandinha, né? Como ela vem retratando determinados assuntos que não era tratado anteriormente, né? Nos filmes, inclusive, não tinha, por exemplo, essa relação dela com a mãe, que a gente vai falar já já, né? Mas
não tinha, né, essa questão de atrito com a mãe ali, mais especificamente, com a família. E já nesse, vem trazendo, né, algumas vertentes. Até disse a ela que é muito parecido, inclusive, com a geração atual, né, essas últimas gerações. Então, foi maravilhoso eles pegarem algo já existente e conseguir adaptar para essa geração atual de uma forma que não ficou chato, sabe? Não ficou aquela atualização que você mas não tem nada a ver. Tem algumas coisas, né, que são novas e tudo mais, a história é diferente, mas é muito interessante, porque de qualquer forma a gente compreende que os filmes anteriores eram focados na família, né, como num todo ali, sem especificar principalmente as crianças. E nesse já é diferente, né? Com o foco principal nela e a família sendo o elenco ali, né, que tá dando suporte. Então eu gostei muito. Eles Eu trouxeram. geralmente acho as adaptações da Netflix muito ruins, mas eu acho que essa ficou maravilhosa. Essa ficou fantástica. Eles adaptaram muitas situações familiares ao atual, né? Que nem eu estava falando pro Rick agora há pouco. Eu acho que eles fizeram uma excelente escolha do Gomes. Eu acho que representou certinho o Gomes, né? Eu já tinha assistido Família Addams, assim, claro que nas versões mais recentes. E, assim, eles não abriram mão daquela personalidade do Gomes, né? E trouxeram muitas questões, assim, sobre família, né? Questões atuais sobre família na série. Isso é. E é como você disse, essa questão até mesmo do elenco foi escolhida a dedo, porque por exemplo, o ator, né, que fez o Gomes, ele não se encontra mais encarnado. Então, foi algo de fato que continuou com essa essência, né, como você comentou. Não foi algo que destoou ou que trouxe determinados traços totalmente diferentes do que a gente já estava acostumado. Pelo contrário, né, eles continuaram com essas personalidades e os atores atuais conseguiram captar belíssimamente. E sobre a personalidade da Wandinha, o que vocês acharam da personalidade dela? Eu achei fenomenal. A Wandinha, o jeito dela de agir, de falar, ela tem negócio que é só dela, né? Distingue de todo o resto. Você vê aquela pessoa que ela é sombria, mas ela tem um carinho muito grande pela família, pelo irmão, principalmente. A gente vê que ela tem um carinho muito grande. Eu acho ela fantástica. É um carinho meio diferente, né? No início do filme, ela fala com o pessoal assim: só eu É um que carinho posso de pedir gato, algo, meu né? irmão. Ó, eu acho, é como vocês comentaram, eu acho que essa personalidade dela, né, trouxe algo único, que não dá para dizer que foi retirado de outros cantos, né? Essa inspiração foi da própria família Addams em outros momentos, em outros filmes. Então, eu achei muito interessante. E o que acaba trazendo muito para os jovens de hoje em dia, né? Claro que nem não é exatamente da mesma forma, mas foram pontos específicos de diversos jovens que a gente vai analisando, vai percebendo. Eu achei muito engraçado que depois que a série, né, da Wandinha ficou aí em alta, todo mundo. O Twitter mesmo é tipo, eu sou muito Wandinha. Gente, ninguém é assim. Primeiro, que apesar de tudo, né, a gente tem que perceber que ela tem esse lado sombrio dela, muitas vezes é exagerado quando a gente vai trazer para o dia a dia. Tanto é que muitas vezes ela não tem pena, por exemplo, de acabar maltratando a pessoa, principalmente quando ela tem um senso de justiça muito desequilibrado às vezes. Ela não tem as informações completas e aí ela quer partir. E é o que acontece muitas vezes com os nossos jovens, né? As gerações atuais
Eu já comentei isso em várias vezes, que eu, em especial, tento ver sempre todos os lados para ir compreender. Se eu perceber que a minha opinião ela não vai fazer uma diferença ali, eu recolho ali, né, naquele momento e vou conversar com alguém ou alguma pessoa que ou está inserido na situação ou que não está, para compreender melhor. E eu vejo que muitos jovens é 8 ou 80. Ou você ama muito e quer que todo mundo ame, ou você odeia e quer que todo mundo odeie. E isso a gente percebe nela, né? Ela não gosta de nada, ela vai criando uma afeição, como vocês disseram, a ponto de que ela ama demais e protege de uma forma não tão legal muitas vezes. Apesar de você falar assim, ah, mas é porque ela ama o irmão, ela tá protegendo. Mas será que aquilo ali é a gente trazendo para a doutrina, né? Eu tô tentando fazer uma ação boa, que é proteger quem eu amo, com algo ruim, né? A gente compreende que não é a mesma coisa de uma pessoa tá fazendo por fazer, porque gosta de ver o mal, porque gosta daquilo ali. Mas é interessante a gente perceber, né? Também esse olhar. Não é bonito tudo que a Wandinha faz. E é importante ressaltar isso, porque quando nós estudamos a doutrina, nós vamos entendendo o peso até mesmo que as escolhas que ela faz têm para a própria encarnação. Se a gente levar para essas situações adiante, imagina quantas vezes ela vai ter que voltar com aquelas pessoas que ela maltratou por conta de ter que proteger, né? Porque apesar de tudo, é algo ruim que ela está fazendo para com o outro. Eu não sei se vocês concordam, eu trouxe aqui uma opinião mais polêmica. Lógico. Eu acho que um exemplo legal do que você falou aí dela demonstrar o carinho prejudicando os outros é a pesca com granada que ela e o irmão fizeram. De atirar granadas nos peixes. Eu achei aquela cena incrível, por sinal. Mas é um bom exemplo. Você está prejudicando um monte de peixinhos para alegrar o irmãozinho que tá triste. Pode trazer sua opinião, Laura. Não, agora eu quero ouvir você também. Me conte o que é que você acha. Olha, a Wandinha, ela é assim, muito sádica, autêntica, objetiva demais ao ponto. Ela é curta, né? Ela é o que ela é e ponto final, entendeu? Ela é assim, você não ri, você não chora, não. Porque é insignificante demonstrar emoções para ela. Mas a partir daí eu acho que você não demonstrar emoções também é prejudicial de certa forma, né? Como é que uma pessoa vai ter um manual de instruções se você tá bem ou não, se ela pode conversar com você ou não? É um caráter meio autêntico, né? E eu vi isso quando ela chegou na escola Nunca Mais, né? Na hora que ela tava conhecendo todo mundo olhou pra ela, meio que já sabia quem ela era, parecia. É como o Harry Potter entrando em Hogwarts, todo mundo já conhecia, né? E ela sempre assim. E aí, quanto a personalidade de quem interage com ela, você vê que são mundos completamente diferentes. E a Wandinha, toda vez que conhece alguém, ela estabelece como se fosse limites. Ó, você vem até aqui e fica tudo certo entre a gente. Então, a Wandinha, ela é muito autêntica. As coisas são para ela tem que ser só do jeito que ela pensa e acabou. Aquilo para ela é o certo, né? E acabou, né? Ela não muda. E aí o Lúcio trouxe um comentário. Ele disse assim, ó, essa versão nova da Netflix trouxe os atores muito parecidos com os quadrinhos, não da forma física, porque alguns personagens eram meio estranhos dos quadrinhos. Com certeza. Algumas versões da família Addams, por exemplo, a Mortícia, ela tinha um rosto bem mais magro. Era uma expressão um pouquinho mais, assim... Desculpa do termo, mas um pouquinho mais cadavérico, assim. Ela era bem pálida, os olhos bem marcados, né? Realmente
eles trouxeram personagens um pouco mais bonitos agora. Bom, sobre a personalidade da Wandinha, eu acho que ela pode se equiparar muito ao que alguns espíritas acham que espírita deve ser. É totalmente racional, totalmente lógico, ignora-se completamente o sentimento. Ah, isso aconteceu? Porque tinha que acontecer. Então fica com aquela apatia e segue com a tua vida, entendeu? Esquece isso. Não abre um espaço para sentimentos. Então acho que pode fazer essa analogia ali. É interessante isso, né, que vocês trouxeram, pegando um ponto que a Malu falou, dessa questão, né, que ela é isso e pronto, sabe? É basicamente a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, e a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que evoluir. Tanto é que nós acompanhamos, né, ao longo de toda a série, uma evolução emocional, né? Mesmo que pouca, muitas vezes, aos nossos olhos, é uma evolução enorme para ela, onde ela vai compreendendo ali alguns valores morais para a vida dela, não só como uma jovem que chegou em um local diferente, como foi dito, né? Manhã tá aí no chat, ela disse, apesar de serem considerados estranhos, são uma família comum, como todas as outras, né? Então, apesar de naquele universo ela ter uma questão muito particular dela, ela quando é inserida em um local totalmente diferente, mas ao mesmo tempo similar, ela entra em parafuso, né, ali, tipo, como assim? A pessoa é diferente de mim, mas ela tem basicamente os mesmos problemas. E mesmo sendo uma escola totalmente para pessoas desajustadas, né, pessoas excluídas, acontecem as mesmas coisas que acontecem numa escola normal. E é muito interessante essa evolução dela de uma pessoa chegando a primeira vez na escola, né, a novata, apesar de ela chegar, todo mundo já conhecendo, a gente vê que tem aquela questão dela ter que viver ali, né? Vou botar aqui as aspas, viver à sombra da mãe e do pai, porque eles já estudaram lá. Então ela já chega muitas vezes ali se achando que é melhor do que todos os outros. Tanto é que na esgrima, né? Isso. Na esgrima, ela acha que vai ganhar e ela perde. E aquilo frustra muito ela, porque ela acha que ela é a melhor. E não é assim. Ela encontrou ali uma pessoa que naquele momento é melhor do que ela. Né? Então, é uma evolução que vai tendo ao decorrer da série, voltado para essa evolução moral da personagem principal, que é muito interessante. Principalmente nessa questão de doutrina, né? Quando nós falamos sobre isso. Comentei sobre a reencarnação. Nós sabemos que quanto mais distante nós estamos dos nossos sentimentos, principalmente ligado ao amor, né, à caridade, a tudo aquilo que são as virtudes, né, que nós conhecemos, mais distante do Cristo nós estamos, mais distantes da felicidade pura nós estamos. Então é interessante nós percebermos de uma forma geral como a nossa própria evolução. Nós iniciamos ali ainda muito rudimentares quando ela chega, quando ela ainda está em outras escolas, e nós vamos aprendendo ao longo. E é muito interessante quando você falou da escola, porque nós vemos claramente ali uma lei de sociedade, né? Ela precisa conviver com as pessoas para aprender. E é interessante. Dá para fazer analogias aqui, assim, várias, né? Por exemplo, ela acaba sendo expulsa da escola. Os exilados lá de Capela, gente, que vem aqui para a Terra, entendeu? E vai aprender com outras pessoas. É a mesma coisa a Wandinha. Foi exilada da outra escola e a mãe disse, não, essa escola vai ter que ser, né? Vai ter que ajudar você aqui. E ela ainda fica meio rebelde, mas depois ela vai conseguindo ali, né, auxiliar, ajudar e se ajudar principalmente, que é uma evolução. Eu até comentei antes da live que eu acho muito bacana essa jornada do ser que a gente tem no nosso íntimo representado por ela. Uhum.
Eu acho essa questão de mudança, que nem você falou, sobre achar que não mudou. Nós temos essa mania de achar que apenas grandes eventos, grandes acontecimentos vão impactar a gente. Mas, na minha opinião, nós não somos a mesma pessoa de dia para dia. Eu acho que uma coisinha que acontece no nosso dia a dia, uma fala de alguém, um post que a gente vê nas redes sociais, sempre vai mudar um pensamentozinho nosso, alguma coisinha vai mudar. Então eu acho que a gente tem que prestar mais atenção que nós estamos evoluindo todos os dias. Que não é porque nós não vemos uma grande mudança que nós não mudamos. A gente nunca é o mesmo. Com certeza, a gente está em constante evolução, né? O momento que a Vandinha chega na escola Nevermore, ela fala assim: não existe escola que consiga me conter, né? Então ela parece não estar disposta a mudar quem ela é. Isso é ruim, né? A gente sabe que quando nós somos espíritos aqui encarnados, né? A tendência é que a gente evolua, né? Mas ela parece não estar disposta. E isso, no processo dela de evolução moral, vai acabar, vamos dizer assim, atrasando ela, porque ela vai ter que voltar, refazer aquele momento, vai ter que conviver talvez com aquela pessoa de novo, para ela mudar isso dentro dela, até que ela, né, vá progredindo. Então ela vai ficando ali, estabilizada onde ela está, continua aquele ciclo, né? E também tem aquela questão sobre a família colocar a gente, às vezes, aonde a gente não quer. Mas a gente sabe que, por exemplo, a nossa família, ela preza pela nossa evolução. Então, eu creio que seja justamente por isso que muitas vezes as coisas não funcionam da forma que a gente quer. Só que a Vandinha não está disposta, né? Qual que é o ponto de vocês sobre isso? Eu acho que aquela questão que nem aquela passagem de Jesus, batei na porta e ela se abrirá. Se você não está predisposto, se você não bate na porta, se você não dá o primeiro passo, nada vai mudar. A gente tem essa mania de achar, que nem já escutei muita gente falando, muitos cristãos falando, reza para Deus, reza que vai melhorar. Aí você não faz nada, mas tá lá rezando, mas não mexe um graveto. Tá lá rezando. Não vai virar nada, gente. Desculpa avisar vocês, mas não vai virar nada. É porque parte das nossas atitudes, em primeiríssimo lugar, Sim. né? Que nem rezar por um emprego e entregar um currículo, né? Você acha que a pessoa vai adivinhar, assim, que tem a Maria, que mora na casa tal, tá procurando um emprego, só porque ela tá lá rezando, mas currículo ninguém entrega. E aí essa questão também de família que você falou, eu acho que nós, culturalmente, como brasileiros, a gente tem essa mania de priorizar a família a todo custo. Então, às vezes, a gente está infeliz, a gente está triste com alguma coisa que algum familiar está fazendo, porque a gente continua, nossa, mas é meu pai, não posso fazer nada. É a minha mãe, não posso falar para ela que ela está errada. Então, a gente tem essa mania de nos depreciar ao custo da família, né? Isso é verdade. O Lúcio acrescentou mais um comentário e ele diz assim: quantos de nós não ficamos assim? Às vezes a mudança pode ser bem assustadora e botamos uma máscara de durão para não lidar com a realidade de fato. Eu vejo assim, às vezes a dor ela é necessária. Tem um trecho, se não me falha a memória, é do Livro dos Espíritos que diz: se não for pelo amor, será pela destruição. Não me lembro se é do Evangelho segundo o Espiritismo, essa do Livro dos Espíritos, né? Às vezes a gente precisa passar por alguma situação que mesmo que a gente tente disfarçar, né? Aquilo vai acontecer e a gente vai ter que saber lidar com aquilo, né? Se tratando da nossa evolução, eu vejo dessa maneira. Se não for acontecer de um jeito, vai acontecer de outro, mas vai acontecer, né? A gente acha que porque, assim, nós não gostamos de mudança. Isso é nato da gente. Porque mudar é difícil, dá trabalho. Qualquer coisa que mude, você vai ter que aprender uma coisa diferente, você vai ter que se adaptar a um ambiente diferente. Se as coisas estão iguais, é confortável. Você não tem um trabalho, você não gasta energia tendo que se readaptar àquela situação. Então, querendo ou não, é uma luta contra nossos instintos de ficar aconchegado e acostumado naquela situação, né? Então, acho que nós temos que lutar contra o instinto e
para poder aceitar uma mudança nova. É difícil, mas se a gente não fizer isso, a gente não tem uma evolução. Exatamente. E é interessante porque quando vocês falaram assim da família da Wandinha, né, ali especificamente, da relação dela com a família, e é importante a gente também levar o conceito de família até para algo maior, né, o conceito de uma família universal. É interessante porque o próprio Cristo, ele faz a pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E é exatamente, nós percebemos que a Wandinha, num contexto geral de família, ela tem um desconforto em qualquer canto que vá, né? Seja na família ali íntima, consanguínea, ou na família no geral, que ela vai criando dentro da própria escola. Então, é interessante nós percebermos que talvez o problema, muitas vezes, não seja de fora, mas sim sejamos nós, né? Nós precisamos ter esse senso crítico para compreender. Não apenas o outro erra, eu também erro, né? Então, é interessante nós percebermos isso. Por isso a importância, volta, gente, não tem para onde correr. É por isso a importância da nossa evolução, do nosso estudo constante, de compreender, né, cada vez mais o amor que o Cristo veio falar para todos nós. Nós estamos nos referindo a uma série, mas trazendo exemplos práticos do nosso dia a dia. Algo que dá para encaixar tranquilamente na vida do Adriano, na vida da Maria, né? Na vida aqui da Débora, né? Da Érica e dentre outros. Então nós precisamos fazer essa ponte vindo para o nosso dia. E é interessante levar esse conceito familiar para muito mais do que apenas quem nós estamos, né, com ligação consanguínea. Até porque a gente sabe que não é isso que define, né, uma família. Tanto é que existem muitas pessoas que possuem a família muito mais com os amigos do que com a própria. Ou então por conta de adoção, né? E dentre outros, gente. Eu acho que esse ponto eu quis trazer justamente para a gente ter uma percepção maior. Como é um internato, né? A família dela também se torna a própria escola. E é interessante esse parâmetro, que independente de estar dentro de casa ou na escola, ambas as famílias, ela não consegue de primeira ter, né, essa construção, esse laço lindo, maravilhoso, que a gente sabe que é só com o tempo, não tem para onde correr. E até porque quando nós reencarnamos, nós vamos vir com as pessoas que nós precisamos vir. Seja por nós precisamos ensinar, nós vamos ensinar algo para essa pessoa, ou essas pessoas vão ensinar algo para nós, ou nós temos que resolver algo, né, de outras encarnações, seja N os motivos, seja qual for o motivo. Nós estamos vindo com as pessoas que nós precisamos vir, que nós devemos vir. Eu não estou no lugar errado, a Malu não está no lugar errado, né? Não, a Helena no chat não está no lugar errado, o Lúcio, deixa eu ver aqui, a Simone não está no lugar errado. Nós precisamos aprender e ensinar sempre. E isso é muito importante. A doutrina, eu amo a doutrina espírita, gente, porque ela traz uma visão muito mais ampla de tudo que está ao nosso redor. E imagina, trazer, né, tô aqui, por exemplo, no Espiritismo, né, e Geek, no quadro maravilhoso, trazer sempre essa ligação de coisas que estão no nosso dia a dia, que nós estamos assistindo, e a ponte com a doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita, gente, ela pode não estar em tudo. Por exemplo, a Wandinha não é uma série espírita, mas nós temos coisas da doutrina espírita na Wandinha, que nós podemos fazer essa ligação. A série não está na doutrina, mas nós conseguimos encaixar a doutrina quando a gente leva para o nosso dia a dia, né? Exatamente.
Exatamente. Acho que de tudo dá para a gente extrair inúmeros aprendizados, né? A gente sempre consegue extrair um aprendizado aqui relacionado com a doutrina de lá. E ainda sobre essa questão família, a gente tem a Enid, né, a colega de quarto da Wandinha, que ela também tem um certo conflito com a mãe, né? A mãe tem aquela coisa de ser assim, tem que ser no meu tempo e acabou, né? E eu A acho que Enid todos eles, né, têm algo com a família. O Xavier tem com o pai, a Sereia, que eu esqueci o nome dela, tem com a mãe também. Então, assim, eu acho que só o... Ai, esqueci o nome dele, o menininho da abelha, que é mais tranquilo com a família. Eu acho que ele é o que... É o Edi. É o que Porque, menos assim, tem ali. Ou que não eu acho transpareceu. Eu acho que essa questão de nós termos um conflito com os mais velhos é algo inevitável. Que nem tem uma fala de Jesus que eu acho fantástica, quase que ninguém lembra dela, é quando Jesus fala: eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, assim por diante. Porque eu acho que quando nós vamos tendo novas gerações, é natural que as ideias da geração passada sejam desafiadas, sejam alteradas e sejam adaptadas conforme a evolução moral das gerações. Então, eu acho que é inevitável que nós tenhamos conflitos com os nossos pais, com nossos tios, com a nossa família. Eu acho que todo mundo aqui que está na live vai ter algum familiar com quem não se entende. Eu acho que, assim, não importa quem for, tem algum desentendimento. Eu acho que isso é o natural. A Enid, ela passa com situações da mãe dela que é assim. A Enid, ela é uma família de lobos, né? Pelo que eu entendi ali. E a mãe quer que ela se torne, ela seja uma pessoa como a família dela, seja como todos eles ali. E no último episódio, se não me falha a memória, quando foi a segunda ou a terceira vez que a mãe dela deu uma fisgadinha nela, deu uma, né? Um toque, tipo, ei, aí, você vai ou não vai acordar? Você vai ou não vai fazer parte da família, ser como nós ou não? E aí ela fala para a mãe dela, sim, eu vou ser, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no meu tempo. Né? Então, olha só o que a gente pode estar trazendo aqui, né? Mostrar também que cada um tem o seu tempo para evoluir. Você pode ter evoluído, né? Aquele teu pensamento, você pode ter desenvolvido aquilo numa idade X. Só que a pessoa muitas vezes só vai perceber tal coisa ali na frente. Talvez ela não esteja preparada para fazer aquilo naquele momento. Ah, eu estava, quando eu tinha sua idade, outro negócio. Quando eu tinha sua idade, eu já fazia isso, aquilo, tudo bem, mas a pessoa, às vezes, ela ainda não se sente preparada para ser, para estar fazendo aquilo, né? Então, olha só como é uma linha tênue ali, né? Ela deu um sossega-leão na mãe, e o pai dela, de certa forma, se demonstrou orgulhoso dela, né? Porque ela demonstrou ali para a mãe que ela vai ser, porém não vai ser no tempo dela que ela vai fazer, é no tempo da menina. E essa questão é interessante. O F. Tá dando eco. Eco? Será que é eu? Peraí, deixa eu mutar. Oi. Ó, Melhorou. agora foi. Aqui é interessante porque a gente percebe que, voltando, né? Elas estão juntas por algum motivo. Uma para aprender com a outra, a Wandinha e a Enid, né? Tanto é que elas se tornam colegas de quarto, justamente porque elas são extremamente diferentes. E elas precisam aprender algo uma com a outra. Uma a não ser também, né, tão assim, muito feliz, aceita tudo, né, lindo, tudo maravilhoso. Ela compreender que ela também precisa respeitar, né, o processo dela, como a Malu mesma comentou. E a Wandinha ter aí um lado muito mais emocional, um lado de carinho com as outras pessoas. E ali, essa troca de conhecimento, de experiências é muito interessante. E, inclusive, alguém que é extremamente importante até mesmo nessa jornada da própria Wandinha é o Mãozinha, né? É um mentor ali para a Wandinha.
Tanto é que ele faz determinadas coisas, né, para ajudar naquele momento, que ela depois fica, não, mas por que você fez isso? A gente sabe, obviamente, que o mentor ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? Como de vez em quando a mãozinha faz, né? Vai lá, literalmente dá uma mãozinha que talvez não precisasse, né? Porque ela precisava entender os próprios sentimentos e tudo mais, com a questão de relacionamento amoroso, em relação à amizade, né? Então é muito interessante isso. O quanto ele entende que ela precisa fazer aquilo, mas que ela não vai conseguir. E aí ele vai lá e faz por ela de uma forma que depois ela fica tranquila, né? Ela, a priori, dá aquela surtadinha e depois, tá, tudo bem, eu compreendo que eu precisava e tudo mais, e segue a vida. Mas, assim, o Mãozinha é um personagem principal na saga da própria Wandinha. Porque se ele não fizesse determinadas coisas, por exemplo, a roupa para o baile, né, aquela parte ali, ela não iria, não teria determinadas compreensões da própria jornada. Então, assim, para mim, eu sou Tim Mãozinha, entendeu? Não tem para onde. O Lúcio comentou aqui, às vezes, a pressão de evoluir em um tempo só porque sim pode prejudicar na evolução dela, no caso da transformação em lobisomem. Exatamente. Ela tem o processo dela, né? Ela tem o tempo dela, e é importante que a família respeite e veja que as coisas nem sempre também vão ser do jeito da família, né? Às vezes, o filho de fulano, quando tinha 10 anos, já lia um livro de 200 páginas, no meu só leio. Tá, mas ele está lendo, né? Ele está se aventurando, ele é uma criança, ele não tem que ser o Dalai Lama, né? É uma criança, né? Então, essa pressão pela evolução rápida aí, ela faz com que a pessoa, na minha visão, tá, gente? Ela faz com que a pessoa erre muito mais. Ela cometa muito mais erros do que acertos. Eu acho que essa questão de pressão, às vezes, ela impede o nosso autoconhecimento. É que nem, vamos pensar assim, um exemplo muito bobo, a faculdade. Às vezes os pais ficam lá, nossa, tem que fazer direito. Faz direito, faz direito, faz direito, faz direito. Fica aquela pressão. Aí aquela criança vai lá, passa na vestibular, vai fazer direito. Fez direito, se formou, só que aí fica infeliz o resto da vida. Porque ela não queria fazer direito, ela queria ser artista, por exemplo. Então, só que ela não teve esse tempo, esse período de se entender e se descobrir, porque a pressão era tanta que você fica anestesiado e segue o fluxo da pressão. Então, acho que é muito importante nós termos esse momento da gente entender nosso próprio tempo, entender nossas próprias vontades e ter nosso tempo de evoluir. Eu vejo até a própria notícia. Tá dando eco, né? Tá dando eco? Não? Tá. Assim, na minha opinião, é nítido que assim, a Mortícia, ela tem uma certa necessidade de aprovação da filha, né? Ela ama a filha, ela demonstra o tempo todo, ó, filha, eu tô com você. E ela faz isso repetidamente, né? Dá aquela bola de cristal pra Wandinha, porque ela quer mostrar pra filha que tá do lado dela, independente de tudo, e que ama ela. E que ela queria que a Wandinha acolhesse isso, né? Ela tem essa... Como que eu posso falar? Ela respeita a Wandinha do jeito que ela é, mas ela queria que a Wandinha enxergasse ela de outra maneira, como melhor amiga dela, né? E isso que você falou é muito interessante, porque até mesmo, né, nós temos aí diversos textos e diversos espíritas falando, por exemplo, a própria Sandra tem um texto muito bacana sobre conflito entre gerações, né? E nós temos aí diversos espíritos que também já falaram sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, como você trouxe, né, uma outra visão, como a mãe também tem aquela questão. E é importante a gente compreender como filho e como futuros pais, né? Quem, no caso, quer ser mãe, quem quer ser pai também, a gente compreender
que nós não nascemos com um manual. Não tem um manual de como ser pai, como ser mãe. Não tem um manual de como ser filho, como ser filha, como ser sobrinhos, tias, dentre outros. Então, é algo que vai acontecendo, né? Nós vamos, com a convivência, entendendo. Lógico que vão ter coisas que eu não concordo, aí você concorda, você, né, concorda, e aí a gente tem que conversar. A questão também, a gente sabe que tem fases da nossa vida, tanto é que diz, né, a adolescência mesmo é uma fase de rebeldia para o ser humano. Ele, né, chega naquela fase, é tudo do contra. Então, tem todo esse processo. Nós temos que ter essa compreensão dos dois lados. Tanto é que em alguns momentos, né, como filhos, nós nos sentimos muitas vezes sufocados quando ali tem aquela questão da Wandinha com a mãe, que é algo muito protetor, né? Que ela quer porque quer ter uma amizade diferenciada com a Wandinha, mas ao mesmo tempo a gente compreende que talvez essa frieza da Wandinha acabe despertando nela essa questão de que talvez ela ache que a Wandinha não a ama, né, de fato, completamente, no sentido que ela entende como mãe. E aí fica nessa questão. Tanto é que até mesmo nisso vai evoluindo. Tanto que ali, quando ocorre uma situação com o pai da Wandinha, o Gomes, elas acabam deixando essas questões de lado, conversam, né? Tem todo um enredo para que elas possam... Olha os spoilers, tá, gente? Quem não assistiu ainda a Wandinha, por favor. Mas que elas acabam compreendendo para algo muito maior do que uma briga ali, né? Uma birra, porque no final acaba que a gente percebe que é mais uma birra de cada uma das partes do que, de fato, uma discussão ou algo extremamente sério. É só formas de amar diferente. E que a gente acaba, muitas vezes, não entendendo a forma de amar do outro. E é isso, eu acho que é muito interessante nós entendermos que há sim, como foi dito, né, esse conflito entre gerações, até porque, gente, como foi dito anteriormente, a cada segundo nós somos uma pessoa diferente. Nós estamos evoluindo. É uma frase que eu ouço, algo que eu vejo, né? Ou algo que eu tenho uma ideia, né? Uma inspiração, um pensamento. Então, tudo isso faz com que nós estejamos em constante evolução. Eu não sou a mesma de um ano atrás, de 5 anos atrás, quem dirá de um dia atrás, de 10 minutos atrás. Então, nós estamos sempre em constante evolução. Tanto é que, quando vai compreendendo, até por isso eu acho importante a jornada dela dentro da escola. Porque tudo acontece para ela ter uma visão diferente, até mesmo no trato com a mãe mais na frente. Então, assim, é algo... Eu volto a dizer, é uma jornada do ser, né? A jornada de cada um dos indivíduos que estão construindo. Seja uns, como foi dito, uns mais rápido, outros um pouco mais lentos, né? Mas cada um ali no seu tempo. Como que eu posso falar? Essa questão de não nascer com manual, né? As pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa, né, Laura? Porque, assim, eu vejo muito... É o seguinte, errou, dá um tapa na bunda. Errou de novo, você fez isso de novo, eu falei para você não subir lá de novo, porque senão, tapa na bunda. Tá, mas você explicou para o seu filho por que que ele não pode subir lá em cima? Você explicou para o seu irmão por que que ele não pode subir lá em cima? Porque senão ele pode cair, pode bater a cabeça no chão. Você já falou isso? Não, não falei para ele. Então, como é que você espera que a criança aprenda, né? Ele não vai entender que se você dá um tapinha nele, ele não vai entender que ele pode cair e bater a cabeça no chão, né? As crianças erram, filhos, primos, seja lá quem for, nossos parentes, eles erram, porque são pessoas, são crianças, são inexperientes, né? E cabe a nós aqui, mais velhos, orientar para que essas coisas não aconteçam. Orientar, né? Veja dessa maneira. E aí, chega um momento, depois que a Wandinha chega lá na escola Nevermore, que ela conhece a Enid, né? Não sei se vocês lembram
da parte que a Wandinha já começa mudando o quarto. Ela já chega lá na janela tirando as folhas coloridas, tipo, ok, você é da turminha do unicórnio, respeito a sua personalidade, mas eu sou da turminha das trevas, tá? Então vamos estabelecer um limite entre nós duas e tá tudo certo. Aquilo lá que eu falei inicialmente. O que vocês acham da personalidade assim da Enid? Ela é diferente da Wandinha? Muito diferente? Vou deixar você responder primeiro. Eu acho que a Enid, ela é, como a gente falou anteriormente, ela é o polo oposto da Wandinha. A Wandinha, ela é totalmente racional, totalmente apática. Então, o que vale é o lógico, é o racional, é puramente a parte técnica da coisa. Enquanto a Enid, ela é totalmente empática. Não importa se uma ação ela é lógica ou não, o que importa é o sentimento, é a emoção e é a sensação, tanto dela quanto dos outros. Então eu acho que ela, assim, ela é o polo oposto da Wandinha. Eu vejo a Enid assim, ela é muito emotiva, né? Ela é um ser bem emotivo, ela é impulsiva, né? Muitas vezes eu percebi isso na série. E ela é aquela pessoa que, assim, eu diria para ela, faz uma reforma íntima para você arrumar isso dentro de você. Eu, Maria Luísa, também preciso arrumar isso de mim, dentro de mim, reconheço. Mas eu falaria para ela assim, Enid, meu amor, senta aqui, vamos conversar. Você não precisa agir assim, você não precisa levar pro coração, né? E ela é toda extrovertida, né? No momento que a Wandinha entra no quarto, ela estende a mão, já... Para ela, todo mundo é amigo. Isso é um lado muito bonito que a Enid tem. Ela acolhe todo mundo, não importa a situação, né? E eu acho que é nesse sentido mesmo. É interessante, porque elas são bem parecidas. A gente não vai falar que é igual, porque ninguém é igual a ninguém. Mas elas são extremamente parecidas, mas ao mesmo tempo extremamente diferentes. E no sentido de extremamente parecidas, porque quando a gente pega, as duas são, ao invés de ser 8, é 80. As duas são lá em cima, porém, cada uma no seu universo, né? Naquilo que compreende, naquilo que já vivencia e dentre outros. Então, essa convivência é importante justamente para elas compreenderem que nem tudo é desse jeito da Enid e nem tudo é do jeito da Wandinha. Tem que ter aquele meio termo. Aí a gente volta a lembrar justamente dos exageros, né? Tudo demais faz mal. Tanto é que tem momentos que afeta a vida da Enid, né? Ela não sabe como agir, tanto é que eu adoro a cena que ela de fato se declara pro menino, né? E chega e diz: é isso, gente, eu tô tentando sair com você, eu tô tentando te convidar pra ir. E você não percebe, eu já fiz de tudo. Só que talvez a forma que ela fez não era a forma mais bacana, que ela ia, sabe, sutil, ela ia de uma forma muitas vezes imperceptível, né? Vamos botar aí. Às vezes eu tava, tipo, ela achando que estava abalando, que estava na cara que ela gostava do menino, mas o menino não entendia dessa forma. Então ela pegou ali pra mim foi o momento Wandinha dela, né? Ela chegou e jogou tudo, e disse: cara, como é que você não tá vendo? Eu tô aqui cuidando desses animais, tá? Empalhados, tudo bonitinho, que eu não queria estar aqui. Por você, pra eu estar junto com você e tudo mais. Da mesma forma que a própria Wandinha, né, tem uma relação bem emocional com o menino, né, que ela começa a gostar. E ela vai compreendendo isso ao longo do tempo. Então é algo muito interessante, essa convivência entre as duas. Que elas são muito parecidas, mas cada uma no seu universo. E a gente acaba dizendo assim, não, elas são totalmente diferentes. Mas se você for ver, as duas estão no mesmo nível, mas cada uma no seu mundo. Uma muito
como é, das trevas, né? Como a Malu disse, e a outra é muito, tipo, um mundo colorido, o mundo mágico, sabe? E totalmente diferente, mas muito parecido. Bom, agora já deu 9 horas, né? Que é o fim da nossa live. Então eu quero convidar vocês duas para a gente fazer nossas considerações finais de quais são a maior reflexão que a gente trouxe dessa série. Eu, particularmente, eu acho que essa série ensinou demais a gente ter equilíbrio na nossa vida. Tem que ser racional, mas a gente também tem que ser emocional. A gente tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos ser muito isso ou muito aquilo. Nós temos que aprender a equilibrar dentro da gente nossos sentimentos, nossas ações, porque uma vida sem equilíbrio não é uma vida saudável. A gente acaba se prejudicando. Nós temos que aprender os nossos limites e os limites dos outros. Nas minhas considerações, eu vejo que respeito é a base, né? E eu posso associar com esse comentário aqui da live. A Liz Maria disse: eu gostei que a Enid respeitou os limites da Wandinha. Isso levou que a Wandinha se abrisse e seguisse até abraçá-la. Tem uma frase que a Wandinha até falou para ela assim: a marca que você deixou em mim é eterna. Sempre que vir um arco-íris ser possível ou ouvir uma música pop sofrível, vou me lembrar de você, né? Então, isso mostra uma certa sintonia entre as duas, né? Porque ambas respeitaram a individualidade de uma da outra. Ambas respeitaram suas personalidades, seus mundos, né? Eu tô aqui, você tá aqui, mas estamos na mesma sintonia, podemos continuar sendo amigas. Então, a minha conclusão é: respeito é a base, né? E precisamos respeitar o nosso tempo de evolução, até pelo nosso próprio autoconhecimento. Eu acho que 2 pontos muito importantes, né, que a série ela traz, lógico, tirando a mediunidade, né, gente, que a gente já sabe que ali tem claramente a questão da mediunidade, que não deu, né, pra gente conversar mais a fundo hoje, mas eu acho que foi pontos bem importantes que a gente conversou na noite de hoje e que dá até um esperançar para cada um de nós dentro da nossa própria jornada. E eu acho que 2 pontos que chamou muita atenção foi justamente isso, né, dessa vivência, a lei de sociedade sendo aplicada de uma forma muito clara, de um aprender com o outro, de um ajudar ao outro, nessa evolução que todos nós estamos participando aqui. Não é só da série, é da nossa vida. E o outro ponto que eu acho que chamou muita atenção para mim é justamente outra lei que, né, nós temos aí, que todos nós sabemos, que é a lei de causa e efeito, né? Todas as ações que foram feitas tinham uma consequência, boas ou ruins. Tanto é que acaba ali com aquela situação de que ela não confiou, né? Teve uma questão com o Xavier, que ela achava porque achava, não tinha todas as provas, não queria ouvir o que tinha pelo lado dele. Então, acabou que ocasionou, por exemplo, numa confiança em alguém que não deveria. Ocasionou numa dificuldade muito maior, porque eu queria falar assim certinho, mas aí eu tenho medo de dar muitos spoilers para quem não viu. Mas ocasiona, né, ali próximo do final da série já, ele não podendo estar mais na escola, né, ele sendo preso, sendo levado e tudo mais, então acaba ocasionando até mesmo para os outros. Então é importante nós percebermos que o que nós fazemos não causa apenas na nossa vida, mas na do outro também. O que eu estou fazendo é muito maior. Tanto é que a gente fala, por exemplo, da conservação do planeta. Por quê? Não é só para mim, é para o outro também. A evolução, cada um tem o seu papel, mas a evolução é conjunta, sabe? Então eu acho que esses 2 pontos em especial, dessa vivência em sociedade e das nossas ações terem sim uma consequência boa ou ruim, na série foi tratada de uma forma belíssima e eu tenho a dizer que eu estou ansiosa pela 2ª temporada. Boatos aí, né, que a Netflix
de fato vai fazer, tanto é que já saiu a Netflix, boatos não, porque aí ela já vai ter que me passar essa segunda temporada, porque já saiu a lista de séries, né, para esse ano. Então, assim, se ela não entregar na nossa mão a continuação de Wandinha, a gente vai ter um sério problema. Porque a Netflix agora só quer cancelar as coisas boas, nunca vi. A Wandinha, na verdade, ela dá aquela julgada no Xavier, né? Fala assim, você é o Hyde, entendeu? Mas por quê? A Wandinha, gente, agora dando um spoilerzinho aí pra vocês, ela é médium vidente, na minha visão, né? Ela dá aquelas apagadas, assim, ela tem algumas visões, só que ela tem tudo incompleto. Ela não tem a visão inteira da coisa. E aí ela acaba apontando para o Xavier e por isso ele é preso. E depois ela descobre que o Hyde, na verdade, é o Tyler que é manipulado o tempo inteiro. Então, fica aí as nossas conclusões da live para vocês. Me perdoem pelo spoiler, mas Então é com essas reflexões e spoilers que a gente encerra por hoje. Eu quero agradecer a Laura, nossa convidada. A Malu tá sempre aqui com a gente. E já uma boa noite a todo mundo que participou. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Laura, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa